Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo para nesta noite, meu Deus, aqui, ó Pai, falar contigo através da oração. Sim, igreja. Sim, você, amado ouvinte do outro lado da rede social. Como temos feito todas as semanas, às quartas-feiras, nós temos tido uma palavra de oração aqui. E oração significa o quê? Dialogar com o céu, falar com o céu, falar com Deus. Amém? Essa é a porta, é o caminho que Deus deixou aberto para que todo aquele que crê venha desenvolver esse elo com Deus. Quando esse elo foi restabelecido, quando ele aconteceu, quando Jesus, ele rendeu ao Pai o seu Espírito na cruz do Calvário. Amém? A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava em grande agonia naquela cruz, e ele sentia que o momento final estava chegando, esvaindo-se em sangue, em dores, em câimbras terríveis, que nem eu e nem você podemos imaginar, no auge da dor, em vez dele usar a sua voz para amaldiçoar aqueles que estavam desejando a sua morte, estavam escarnecendo dele, zombando dele, amém? Ele professa ali naquela cruz, com os últimos fôlegos que lhe restavam, as últimas forças, pedindo ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E em instantes finais ele declara: está tudo consumado. Quando Jesus declara isso e curva a sua cabeça, rendendo o seu espírito ao Pai, a palavra de Deus diz que algo tremendo, extraordinário, sobrenatural, inusitado acontece no templo, aonde o povo ia para a adoração, aonde o povo celebrava a Deus. A Bíblia diz que uma grande cortina, sem costura nenhuma, tecida em um único tecido, de alto a baixo, ela fende, ela rasga. E quando aquela cortina fende, então Jesus declara: está tudo consumado. O acesso ao Pai está liberado. Jesus reconcilia o mundo com Deus. Jesus reconcilia eu e você com Deus. O homem já não precisaria mais de sacrifícios. O homem já não precisaria mais levar carneiros, levar ovelhas, levar novilhos, levar bodes. Não, mais nada disso o homem precisaria levar. O sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo, Jesus consumava ali na cruz. E por isso, a palavra de Deus, ela nos dá esse direito, nos outorga esse direito de podermos falar com o Pai através da oração. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite. Amém? Para falar com o Pai através da oração. Profetas, sacerdotes, homens simples e comuns, na história bíblica, se você ler de Gênesis a Apocalipse, eles tinham um bom hábito da oração. Eles reservavam tempo para a oração, para ter um particular com Deus. Eu digo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, você amado ouvinte, amada ouvinte, que se você não tiver o bom hábito da oração, se você não tiver o prazer na oração, de reservar um momento com Deus na sua vida, todos os dias, isso fica muito difícil. Não tem como o Pai dialogar contigo. Você precisa aprender a reservar momentos com Deus. Por quê? Porque Deus deseja se relacionar com você. Amém? Se você quer saber qual a razão, muitas das vezes, de sofrimentos, de mazelas, de problemas, de situações, ou até mesmo direcionamento, o que fazer, como se comportar, como agir, através da oração e da palavra de Deus. E como é que eu vou saber que Deus vai falar comigo? Ele age aqui, ó.
no teu entendimento, no teu coração, também nos teus sentimentos. Também ali através dos sonhos, durante o sono da noite, Ele se comunica com os homens na terra. Ele se revela a cada um de nós. Ele pode se comunicar através de profetas, Ele pode se comunicar através de homens que fazem a obra de Deus, mas principalmente Ele se comunica conosco através da sua palavra. É por isso que precisamos ler a palavra de Deus. E nessa noite nós vamos falar de um homem chamado Acás. Lá no livro de Isaías, no capítulo de número 7, eu te convido a uma breve reflexão. E nós vamos falar nessa noite, meus queridos, amém? A respeito de um assunto muito importante: oração. Porque muitos têm receio de falar com Deus. Isaías capítulo 7, até o versículo 12. Eu vou ler aqui para vocês, para que vocês possam compreender melhor, amém? O contexto, o texto e o contexto dessa palavra, e qual é o tema central desta palavra, o que Deus quer manifestar à sua vida, à minha vida. Aqui vai falar sobre profecias contra Israel e Síria, duas nações. Naqueles dias, meus queridos, essas nações estavam divididas, tanto Israel quanto Judá, amém? Israel havia se dividido em dois povos: Reino do Norte, Israel, capital Samaria; Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Olha o que diz aqui: e sucedeu, pois, nos dias de Acás. Quem era Acás? Rei de Judá, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, que era rei da Síria, e Pecá, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E eles deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Que corações foram estes que foram movidos? Do rei de Judá, Acás, e também do povo. Houve uma grande preocupação no meio deles. Então disse o Senhor a Isaías: veja bem, preste atenção nisso, Deus não está desatento ao que se passa no meio do seu povo. Amém? Deus está atento a cada detalhe que envolve o seu povo, a sua igreja. Deus se interessa pelo que cerca o seu povo. Olha o que vai dizer: então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jasub, saia ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro, e diga-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Ele estava falando do rei de Israel e também do rei da Síria. Deus olha para Acás e levanta o profeta Isaías para falar com Acás, rei de Judá, e diz para ele: olha, é o seguinte, não se atemorize o teu coração. Sabe o que Deus diz nessa noite através disso, meus queridos? Ele está dizendo tanto para os presentes como os que estão do outro lado nas redes sociais o seguinte: não se atemorize o teu coração. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Eu estou sendo ameaçado, eu estou sendo perseguido, estou sendo odiado, eu estou sendo espremido, estou em grande angústia, em grande aflição, em grande desespero. Não se atemorize o teu coração. Deus fala para casa, por causa desses dois tições fumegantes. Sabe o que significa
O que o inimigo manifesta é algo assombroso, é algo preocupante, é algo que intimida. Mas quando Deus está contigo e você está com Deus, e você ama a Deus, e você é fiel a Ele, você teme ao seu nome, a palavra de Deus diz: o diabo não lhe toca. Amém? Não há o que temer. Apenas Deus requer o quê? Acautela-te. O que significa isso, cautela, meus queridos? Em outras palavras, Deus diz: não se precipite com palavras, com atitudes, não se desespere, não busque socorro humano, busque socorro do alto, que com certeza esse socorro descerá sobre ti. E o tempo pertence a Ele. Amém? No momento dele acontece, no momento dele vai se concretizar. Então Deus diz para a casa: acautela-te e aquieta-te, não temas e nem se desanime o teu coração. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando a batalha vem, quando a batalha se levanta, quando a dificuldade chega, a primeira situação que a gente manifesta é desespero, é angústia. Às vezes levamos a mão na cabeça, né? Às vezes abaixamos até a cabeça e começamos a ficar desesperados. Deus, e agora? O que o Senhor vai fazer? Como vai ficar isso, Deus? Eu digo a você que quando nos comportamos dessa maneira, nós estamos dizendo para Deus que Ele não tem força, que Ele não tem poder para mudar a situação, para mudar o quadro, quando todo o poder está nas mãos dEle. Todo o poder emana dEle. Eu digo a você o seguinte: aqui essa palavra ela não revela que Acaz fez uma oração, não. Mas eu acredito que lá no íntimo do coração dele, no pensamento dele, ele orou a Deus, ele buscou a Deus, ele olhou para o alto, eu creio, e com certeza ele deve ter dito a Deus: Senhor, e agora? Olha o que está acontecendo. A nação deveria ser uma nação única, está dividida. E aqueles que deveriam nos apoiar, estarem unidos conosco, se aliam aos nossos adversários para buscar a nossa destruição. O que quer dizer isso? Ainda que os inimigos eles se conluem, ainda que os seus inimigos se juntem para ver o teu mal, para ver a tua queda, a tua destruição, Deus diz para você: não se preocupe. Não tem que dar resposta, não tem que perder o controle da situação. Tudo que Deus deseja é que se confie, porque Deus não compactua, meus queridos, com a perversidade, com a maldade, com o engano. Ele não compactua. Olha o que diz mais aqui: porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias. Entenda que Deus enxerga muito bem o que cada um dos teus inimigos faz, o que cada um dos teus inimigos pratica. Como Ele vê. E a palavra de Deus diz: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém? O Deus que tudo vê, o Deus que olha para você, que olha para mim e diz: tu és meu, tu és menina dos meus olhos, tenho negócio contigo, te chamei, te levantei, te guardo, te protejo, te livro. Amém? Deus enxergou o conselho maligno dos adversários? Enxergou, com certeza. A Bíblia vai dizer que Israel procura se aliar aos adversários da nação, em específico contra Judá, a casa de Davi. Amém? E o que Deus diz? Eu vi. Meus queridos, fique bem claro nisso. Não tenha Deus por um Deus que é cego, um Deus que nada contempla, nada vê, nada faz, que está inerte, moroso. Não pense dessa maneira, não julgue Deus dessa maneira. A Bíblia vai dizer que no dia da nossa adversidade, se nos mostrarmos covardes, medrosos e frouxos,
quão pouca será a nossa força. Amém? Mas coragem não é aquela coragem de você ir, você vai, você degradeia, você dá resposta à altura, você desce no mesmo nível. Não, coragem é quando você confia em Deus e você diz dentro do teu coração, do teu pensamento: eu escolho confiar em Deus. Amém? Porque quando você faz isso, Deus diz: então agora o negócio é comigo. Amém, meus irmãos? Vai dizer mais aqui: vamos subir contra Judá e vamos atormentá-lo, ou seja, vamos fazer guerra psicológica, né, contra Judá, e vamos nos repartir entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal, porque assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Conselhos, planos, projetos, todos eles Deus frustra. Amém, meus irmãos? Uma coisa, a palavra de Deus é clara e ela nos afirma: quando Deus nos escolhe para nos abençoar e para nos fazer administrar os seus planos e propósitos, seja onde for, podemos descansar nele, podemos confiar nele. Amém? Mas dia menos dia Ele fará justiça, Ele vai entrar na questão. Olha só, porque assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá e nem tampouco acontecerá. Versículo 7. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Olha aí, meus irmãos, Deus exerce um juízo sobre a casa de Efraim. Quem era Efraim? Uma das tribos de Israel. Amém? Efraim era um povo que era israelita, que deveria estar aliado a Judá, junto com Judá. No entanto, estava com intentos perversos contra seus irmãos. E Deus disse: vai chegar um dia que vai descer a minha ação sobre a casa de Efraim, e vai deixar de ser povo. Se você ler a história, se você ler as Escrituras, se você ler a Bíblia, você vai ver que houve um tempo na história de Efraim que Efraim deixou mesmo de ser povo. Foi necessário Israel chorar amargamente aos pés do Senhor, para que o Senhor permitisse que Efraim voltasse a se reproduzir e aumentar como uma das tribos de Israel. Isso é muito sério, meus irmãos. Olha o que diz mais: e continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor o teu Deus um sinal, pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Chegamos aqui no centro dessa mensagem. Meus queridos, muitas das vezes nós temos receio de pedir sinais para Deus, pedir uma manifestação de Deus acerca de alguma questão, acerca de algum negócio, acerca de algo que talvez nós julgamos inatingível, que nós julgamos que não vamos conseguir vencer, superar. Mas a palavra de Deus vai dizer que isso não deve subsistir em nosso coração e em nossa mente, porque Deus tem prazer sim de que nós possamos provar da sua bondade e do seu grande amor. Então não tenha receio, não tema em falar com o Senhor. Senhor, olha, nesse negócio, nesse caso aqui, nessa situação, Senhor, fala na minha intimidade, fala comigo. Acaso ele olha para aquele momento, para aquela situação, né? Talvez ele tenha sido um bom rei, né? Talvez ele tenha feito muitas coisas boas, e diante daquilo que ele se lembra de que ele fez de bom, ele pensa: não, eu não vou tentar ao Senhor, eu não vou tomar uma atitude de alguém que desconfia ou duvida de Deus. Ele é Deus, ele faz como ele quiser. Talvez ele tenha feito isso por medo.
por temor. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus disse para ele: pode pedir, pode pedir. Isso é muito profundo, meus irmãos. Lá na história, mais para frente, na história do rei Ezequias, nós vamos ver que Ezequias, ele é colocado para escolher um sinal da parte de Deus que ele seria curado, não foi? E Deus vai falar para ele assim, através do profeta Isaías: escolhe um sinal, retrocede os graus que se passou no relógio de Acaz, ou retrocede. E ele vai dizer: é mais fácil então que retroceda. Retroceda, Senhor, retroceda. E o Senhor retrocede no tempo. Então entenda isso, que essa foi uma das experiências que Acaz viveu. Olha o que diz aqui: Acaz pareceu ser um rei justo ao dizer que não provaria a Deus com um sinal. Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Na verdade, Deus o havia mandado pedir, mas Acaz não estava interessado em saber o que Deus responderia. Muitas das vezes, meus irmãos, quando nós tememos em pedir a Deus algum sinal da sua parte, que Ele venha nos revelar algo no profundo do que nós pedimos ou necessitamos, é porque muitas das vezes a nossa fé não é plena no Senhor. A nossa confiança ainda é duvidosa em Deus. Muitas das vezes possamos até temer se a resposta do Senhor vai ser negativa, se o Senhor vai dizer não. Amém? Se o Senhor vai dizer para nós que nada vai ser feito, que nada vai acontecer, e Deus está dizendo: não temas em pedir. Ainda que muitas das vezes possa ser que a resposta dele venha negativa, mas Ele vai te fazer compreender o porquê. Ele vai te fazer entender. Então não tenha medo de pedir ao Senhor que Ele trabalhe no profundo naquilo que você precisa como resposta, mas ouse buscar em Deus através da oração. Amém? A falar com Ele. Estamos terminando. Olha o que vai dizer mais aqui. Muitas vezes usamos algumas desculpas, como por exemplo, não querer incomodar a Deus para não nos comunicarmos com Ele. É verdade, irmãos. A gente acha que vai incomodar a Deus, né? Ah não, Deus está muito ocupado. Deus tem mais de 8 milhões de pessoas no planeta Terra para olhar, para contemplar. Mas Ele contempla você no meio desses 8 milhões. Ele te vê, Ele te entende, te enxerga, te conhece. Então não se preocupe com isso. Amém? Olha o que vai dizer aqui: não deixe que nada o impeça de ouvir ao Senhor ou obedecer. Quem sabe seja o momento que Deus está aguardando, é no momento do grande problema, da grande dificuldade, da grande batalha, da grande aflição. Exatamente neste momento Ele quer se revelar a você. Ele quer te dar estratégia, Ele quer te dar orientação, Ele quer te mostrar o caminho. Então não tenha receio de procurar o Senhor. Procure-o. É por isso que você deve amar a oração. Amém? E buscar ao Senhor através da oração. Porque é através da oração que Deus vai se revelar na tua vida. Que o Espírito de Deus fale melhor contigo. Amém? Que o Senhor te alcance nessa noite. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas eu tenho certeza de uma coisa: como Deus falou nessa palavra nesta noite, como Ele se revelou a Acaz, Ele também deseja se revelar a você. A aflição é grande, o problema é imenso, não se preocupe. Deus é poderoso para te dar vitória. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos buscar a sua face. Te convido também aí através das redes sociais do outro lado. Curve a tua cabeça, se puder dobre teu joelho, se não puder, está dirigindo, está fazendo alguma coisa, no teu pensamento, no teu coração, fale com Deus. Ouse nessa noite falar com o Senhor. Não se preocupe se você vai incomodar Ele ou não, Ele quer ouvir a tua voz. Oremos. Amado e querido Deus, Senhor soberano, nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui reunidos diante da tua face mais uma vez. Ó meu Senhor, nós queremos te agradecer, te glorificar, te exaltar, bendizer o teu nome santo, o teu nome adorado. Ó Pai querido, como nos dias de Acaz,
aonde o Senhor disse a ele: pede um sinal, em cima na terra ou embaixo da terra. E a casa ali ficou o Senhor temeroso, ou quem sabe, Senhor, ele não estava na condição apropriada para pedir algum sinal da tua parte, Pai. Mas nesta noite o Senhor está falando com a tua igreja, está falando com vidas aqui. Pede um sinal em cima nos céus e embaixo na terra, Pai. Eu não sei qual é a dificuldade, Senhor. Eu não sei qual é o problema que essa vida está atravessando. Qual é, Senhor, a limitação? Qual é, Senhor, meu Deus, a extensão, o grau, Senhor, meu Deus, da dificuldade que está diante dessa vida? Mas eu tenho certeza de uma coisa: a oração é o caminho, é o meio pela qual esta vida pode, Senhor, falar contigo na noite deste dia. Ó Deus querido, traz vitória a essa vida, Pai. Traz vitória a esse coração. Manifesta-te, Senhor, a esse coração nessa noite. Vai rompendo muralhas, Senhor. Vai rompendo barreiras. Senhor, se é um problema de enfermidade, se é um problema, Senhor, de um diagnóstico que a medicina entregou, e essa pessoa olhou para esse diagnóstico e disse: e agora, Senhor, o que fazer? O homem da terra disse: Senhor, que não há mais solução, mas manda o anjo do Senhor agora para entregar cura, para entregar, Senhor, saúde, para entregar vitória nessa vida, Pai. Meu Deus, talvez seja um problema, Senhor, financeiro, meu Deus, uma dívida, Senhor, um valor que precisa chegar, uma situação que precisa ser, Senhor, paga. O Senhor é o dono do ouro, da prata. O Senhor pode fazer o extraordinário, Senhor. Talvez seja, Senhor, uma causa jurídica, uma causa nas mãos da justiça da terra. Senhor, a tua palavra diz que tu és juiz por excelência e que o Senhor dá a última palavra, Pai. E ainda, se necessário for, o Senhor ordena ao juiz da terra que faça, Senhor, de acordo com o que os teus filhos pedem. Senhor, talvez seja porque esta pessoa está triste, abatida, angustiada e aflita, e precisa, Senhor, aleluia, de um encontro contigo. Tua alma está vazia, teu coração está triste, sem a certeza, meu Deus, da salvação, sem a certeza, Senhor, da eternidade contigo. Mas eu tenho certeza que o Senhor também pode dar alento, pode dar alegria a essa vida, Pai, e mostrar a ela, Senhor, o caminho da eternidade com Cristo, o caminho da salvação, Senhor. Ó Deus Santo, ó Deus querido, agora eu te peço, Senhor, alcance o Brasil, alcance esta nação brasileira, Pai, alcance o nosso país, o nosso povo, alcança, Senhor, meu Deus, toda essa situação conflitante que esta nação vem vivenciando, Pai. Senhor, desce com a tua justiça, desce, Senhor, com o teu poder, com a tua autoridade, renova este Brasil, Senhor, renova esta nação brasileira. Entra, Senhor, ali no Congresso Nacional, entra, Senhor, ali nas autarquias, nas instituições, Senhor. Estende a tua mão poderosa, trazendo, Senhor, uma grande mudança, um grande renovo, Pai. Assim nós te pedimos, ó Deus, e cremos, e já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Ousou na oração? Pediu? Amém? Então creia, toma posse. Descansa. Amém? Deus ouviu. Ele responde às orações, as mais profundas e as mais íntimas. Amém? E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele pode alcançar tudo aquilo que ao teu entendimento é impossível, é inimaginável, mas Ele pode alcançar. Você crê? Aguarde os próximos dias. O Senhor é a tua resposta. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui nas redes sociais também, canal Norberto Teodoro. Nos acompanhe, amém? Nos ajude, divulgue, ore por nós. O foco, o objetivo das redes sociais é alcançar almas para o reino de Deus, é ajudar vidas que estão abatidas. E eu digo a você aí do outro lado, você que
chorou ainda hoje, e as lágrimas foram profundas, doeu demais. Você ouviu coisas que rasgou a tua alma, mas até para isso Deus tem resposta. E a resposta dele nessa noite é essa: enxuga o teu pranto, confia no Senhor, vem para a presença dele, derrama-se diante dele, entrega os teus cuidados nas mãos do Senhor. O homem disse que nada ia acontecer, nada ia se resolver. Não é a palavra final de Deus, amém? E você vai ter um sinal de Deus nesses próximos dias. Que Deus te abençoe. Estendam as mãos, eu vou impetrar as bênçãos sacerdotais. Sexta-feira estamos de volta, vamos ter aqui uma palavra, amém? Sobre salvação. Estaremos continuando a falar sobre o tema salvação. Venha estar conosco, amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um e todo aquele que assim crê, diga amém, Jesus. Vão em paz. Deus abençoe vocês através das redes sociais. Tenham uma noite tranquila e uma noite de vitória em Cristo Jesus. Um abraço, fique com Deus. Deus te abençoe.